Você já parou para pensar em quantas histórias a televisão esconde por trás dos sorrisos e personagens de sucesso? Atores milionários, aclamados pelo Brasil inteiro, que um dia foram símbolo de talento, beleza e prestígio. Mas que, longe dos estúdios e longe dos holofotes, foram vencidos pelas drogas. Alguns chegaram ao fundo do poço. Foram presos, internados, abandonados. E quase ninguém ficou sabendo. Outros ainda tentam se recuperar, lutando diariamente contra um vício que destrói tudo: carreira, família, dignidade e paz. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 atores da Globo que viveram o auge da fama. E também o pesadelo da dependência química. Histórias reais, duras, com quedas impressionantes e confissões surpreendentes. Prepara o coração, porque essa lista vai mexer com você. E aproveita para me contar nos comentários qual desses nomes você nunca imaginaria ver envolvido com drogas. Sérgio Rondjakov. Nos anos 2000, ele era um dos rostos mais populares da televisão brasileira. E aí, cabeção, vamos ligar pra gatinhas? Vamos, claro! Ó, eu vou dizer que tô na fazenda do meu tio e que amanhã eu vou voltar no meu helicóptero. Quem viveu aquela época certamente lembra do irreverente Cabeção, da série Malhação. O personagem virou ícone, virou bordão, virou fenômeno entre os jovens. Mas fora das telas, a vida de Sérgio Rondjakov seguia um roteiro bem diferente. Desde cedo, ele enfrentava problemas emocionais ligados a um diagnóstico de TDAH. Sem acesso ao tratamento ideal, acabou encontrando uma saída perigosa: as drogas. Está alterado na transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ele faz menção a ter usado cocaína. Eu tô pedindo R$1.000 pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer me dar. Ele quer que eu seja internado, contra a minha vontade. É só porque eu dei uns tequinhos e eu fico muito louco. Eu experimentei porque assim, eu sempre tive déficit de atenção na infância, né, cara? Só que minha mãe não quis me dar Ritalina quando eu era criança. E aí, quando eu experimentei lá pros meus 14, 15 anos, aquilo ali foi paixão à primeira vista, né? Só que eu demorei. A partir daí, tudo desandou. Vieram drogas mais pesadas, recaídas, suspensões no colégio, conflitos em casa. E pouco a pouco, sua carreira foi se apagando. Depois que deixou Malhação, Sérgio sumiu da mídia. As oportunidades rarearam, os contratos sumiram e o vício tomou conta. Mas um dos momentos mais chocantes de sua trajetória aconteceu em 2022, durante uma live no Instagram. Visivelmente alterado, Sérgio ameaçou o próprio pai com uma barra de ferro enquanto exigia dinheiro para comprar drogas. Chega a ameaçar o pai enquanto segura um bastão de madeira. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$1.000 ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar R$1.000. Aquilo foi um surto. Eu sabia que os socorristas viriam. Foi minha forma de pedir ajuda. A cena viralizou e chocou o país. Na época, ele ganhava cerca de 3 salários mínimos por mês. Hoje, Sérgio afirma estar limpo há mais de 2 anos. Segue em tratamento, busca reerguer sua imagem e reconectar-se com o filho, Benjamin. Eu tô limpo, tô firme e quero voltar a atuar. Caraca, muito bom mesmo, cara. Bem, graças a Deus. Tem projeto aí pra televisão, alguma coisa? Então, cara, Eu queria te ver numa novela de novo. Pois é, pô, novela é legal pra caramba, né, cara? Tenho uma vontade. Eu fui no Estúdios Globos esses dias aí, que eu fui com o Sandro Barros lá, almocei com o Fred Mairink. Foi muito bacana, legal. cara. Então, o primeiro movimento, assim, né, pra alguma oportunidade que pode voltar, já... Tô torcendo. Mas será que o público está pronto para recebê-lo de volta? E você? Acredita na recuperação do Cabeção? Ou acha que a fama o marcou para sempre? Deixa seu comentário. A sua opinião pode ajudar e inspirar quem passa por isso também. Marcelo Anthony. Durante anos, Marcelo Anthony foi o típico galã da TV Globo. Olhos marcantes, postura elegante, personagens intensos. Mas, em 2004,
Seu nome apareceu nas manchetes por um motivo bem diferente das novelas. O ator foi preso em flagrante em Porto Alegre, ao ser pego comprando 97 gramas de uma droga conhecida como clone, uma mistura potente de maconha com outras substâncias químicas. A notícia caiu como uma bomba. Na época, ele estampou não só capas de revistas. Foi duro me ver na capa de uma revista sendo praticamente tratado como causador do tráfico e da violência, além de ser mencionado durante uma semana no Jornal Nacional, em que faziam questão de enfatizar a palavra maconha. Mas também as páginas policiais, e até foi citado no Jornal Nacional, foi um baque para ele, para a emissora, para os fãs. Marcelo Antoni foi ao fundo do poço após a prisão. O episódio colocou em risco a paternidade do ator, Disse Marcelo em entrevista ao jornal Extra em 2009. O ator nunca detalhou quanto tempo foi usuário, nem a profundidade do vício, mas admitiu que aquele episódio o fez refletir sobre o rumo da sua vida. Foi ruim, mas também foi um alerta. Serviu para eu repensar tudo. Depois da prisão, Marcelo se afastou por um tempo e decidiu reconstruir sua imagem aos poucos. Voltou a atuar, mas com menos frequência, e, com o tempo, foi desaparecendo da TV. Hoje, ele vive fora do Brasil, longe dos holofotes e de escândalos. Preferiu o silêncio à exposição e, aparentemente, deixou o vício no passado. Mas a marca daquele episódio continua. E você? Se lembra dessa polêmica? Deixe seu comentário aqui. Sua opinião ajuda a construir esse espaço de memória e reflexão. Débora Duarte. Débora Duarte. Quando pensamos em vício, é comum imaginar escândalos, manchetes e flagras chocantes. Mas algumas histórias acontecem no silêncio, longe dos holofotes. E ainda assim, são devastadoras. É o caso da atriz Débora Duarte. Queria saber o que você pretende espalhando por toda a cidade que eu sou amante do seu marido. Quem te disse isso? O Fausto. Com uma carreira brilhante e respeitada, Débora foi presença marcante em novelas históricas da TV Globo. Uma mulher culta, firme, talentosa e, por muitos anos, dependente química. O vício começou discretamente, nos anos 80. Ela fazia questão de esconder. Usava drogas apenas em casa ou sozinha no quarto de hotel. Nunca em público. Era algo meu, íntimo. Eu nunca fui flagrada, mas fui refém daquilo por 12 anos. Foram mais de uma década de sofrimento escondido. Ao contrário de muitos colegas de profissão, Débora não chegou a perder sua fortuna. Nem teve escândalos estampando jornais. Mas perdeu tempo, perdeu saúde e viveu anos em conflito consigo mesma. A decisão de mudar veio com coragem. Ela se internou numa clínica de reabilitação e encarou de frente a recuperação. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim mesma. Após se livrar do vício, retomou sua carreira e participou de produções de sucesso. Hoje, com 75 anos, vive mais afastada da mídia, mas de vez em quando faz aparições especiais em novelas e entrevistas. E sempre que pode, fala sobre o passado, não com vergonha, mas como um alerta. E você, já imaginava que Débora Duarte havia passado por tudo isso? Comenta aqui embaixo. Sua participação ajuda a manter essas histórias vivas e a combater o preconceito sobre dependência. Felipe Camargo. Ainda há pouco eu vi a mim mesmo. Dei uns passos e me vi ali, no altar, pedindo perdão de alguma coisa. Édipo, um jovem com poderes paranormais, fugindo. Felipe Camargo começou sua carreira cercado de expectativas. Jovem, talentoso, bonito e rapidamente escalado para papéis de destaque na Globo. Mas, nos bastidores, o que se desenhava era um verdadeiro pesadelo. Nos anos 80 e 90, enquanto era manchete por suas atuações,
Felipe vivia um relacionamento extremamente conturbado com Vera Fischer, que também enfrentava seus próprios demônios. Juntos, os dois protagonizaram um dos romances mais explosivos da televisão brasileira. Brigas públicas, agressões, episódios violentos. Tudo isso estampava jornais e revistas da época. Felipe chegou a ser hospitalizado após uma das discussões, e a relação foi se tornando insustentável. Mas por trás da fúria e da instabilidade, havia algo ainda mais grave: o vício. Felipe travava uma batalha contra as drogas, uma batalha silenciosa, mas devastadora. O ponto de virada veio em 1997, no dia do seu aniversário. Eu parei no dia 1º de agosto, que é o dia do meu aniversário, e eu tinha vindo uma recaída, e aí eu estava muito mal em casa, né? Enfim, tinha virado. E aí eu falei, cara, eu vou me dar esse presente. E assim, começou sua recuperação. Segundo o próprio ator, o nascimento do filho com Vera foi um dos grandes motivos para abandonar de vez o vício. Desde então, ele afirma estar sóbrio há quase 30 anos, sem álcool, sem drogas. Às vezes, a motivação não está só com você. Você se gosta tão pouco que precisa fazer por alguém. Mesmo com a sobriedade, as cicatrizes ficaram. O casamento com Vera terminou. Vieram disputas judiciais, dores emocionais, distanciamento. Mas Felipe não desistiu da carreira, engatou novos trabalhos, retomou sua trajetória e reconstruiu sua vida. E aí? Você já conhecia esse lado da história de Felipe Camargo? Conta aqui nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. Vera Fischer. Eu me senti pelo menos um pouco mais protegida. Ela nem imaginava que seria conquistada por Edu, um homem mais jovem. Você tá me vencendo pelo cansaço. E olha, a gente não liga pra essa história de idade, não. Vera Fischer era mais que uma atriz. Ela era símbolo. Símbolo de beleza, de sucesso, de protagonismo. Uma das maiores estrelas da televisão brasileira. E também uma das que mais enfrentaram tempestades longe das câmeras. Tudo começou nos anos 90, quando Vera entrou num relacionamento intenso e caótico com o ator Felipe Camargo, 9 anos mais jovem. Aí eu entrei num turbilhão de uma vida com um homem 9 anos mais jovem do que eu. Aí a minha vida mudou. Aí eu passei a ter os amigos do Felipe, que eram mais jovens. Apaixonada e envolvida até o pescoço, Vera mergulhou não só nesse amor, mas também no mundo das drogas. E era a época das drogas. Então, assim, eu falei assim, bom, para eu me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu tenho que fazer o que eles fazem. Não tudo, obviamente, mas eu tenho que experimentar esse tipo de coisa. Foi assim que ela descreveu o início do vício. Primeiro por curiosidade, depois por dependência. O relacionamento virou um verdadeiro campo de guerra. Brigas, agressões, escândalos públicos. Teve de tudo. Braço quebrado, olho roxo e até um episódio onde Vera teria atacado a babá do filho com uma tesoura, tomada por um surto de ciúmes. Obviamente, o Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. Porque ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Ele tinha um gênio forte e o meu era mais forte ainda. A confusão tomou conta dos bastidores da Globo e a atriz acabou sendo afastada de novelas. Foi internada diversas vezes, incluindo por determinação judicial, quando chegou a perder temporariamente o direito de ver o filho. A atriz Vera Fischer volta a se internar numa clínica para dependentes químicos no Rio de Janeiro. Ela decidiu recomeçar o tratamento depois que foi proibida pela justiça de receber as visitas do filho. E aí veio o que muitos pensaram ser o fim: demissão, clínica, abandono. Mas Vera Fischer não desistiu. Depois de tantos altos e baixos, enfrentou os tratamentos de cabeça erguida. Recuperou parte da carreira,
começou a trabalhar com publicidade, eventos e a fazer participações especiais. Hoje, estima-se que seus rendimentos variam entre 50 e 200 mil reais por mês. A minha história é de sobrevivência. Eu caí, mas levantei. E continuo em pé. Mas muita gente ainda se pergunta: será que Vera Fischer conseguiu de fato vencer o vício? Ou apenas aprendeu a escondê-lo melhor do público? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Quando o Brasil assistiu Cidade de Deus pela primeira vez, um dos rostos mais marcantes do filme foi o de Rubens Sabino, que interpretava o personagem Neguinho. Entra aí. E aí, como é que tá o seu amigo aí embaixo? Moleque. Também. Vem comprar um baseado ou fumar um? Vou comprar um. Chega aí, mano. Quem é? Quem é, mano? Tinha apenas 18 anos, mas parecia que o mundo do cinema estava todo ao seu alcance. Mas bastaram alguns anos para tudo desabar. Antes mesmo do filme, Rubens já levava uma vida difícil. Fugiu de casa aos 8 anos, viveu nas ruas, usava drogas. Eu fiz Cidade de Deus e já fumava bagulho, já bebia, entendeu? Já era vida louca. Depois do sucesso do filme, ele recebeu um cachê de 5 mil reais. Fez participações em clipes de bandas como o Rapa, viajou, foi premiado. Mas sempre voltava para o mesmo lugar, a rua. Fiz o clipe do Rapa, Minha Alma. Ganhei 6 prêmios no VMB da MTV. Depois fiz o Palace 2 no Festival de Cannes. Aí depois eu voltei pra rua, depois eu fiz Cidade de Deus de novo, aí depois eu voltei pra rua de novo. Rubens ficou preso num ciclo de brilho e escuridão. Gravava, recebia, usava. E logo depois, sumia. Foi visto várias vezes na Cracolândia, em São Paulo. E tô aqui na Cracolândia um tempo. Quanto tempo? Pô, tô mais de uns 4 anos já. Aí agora eu tô sem fumar crack, parei de fumar. Quando? Tem... desde antes do carnaval. Em outra gravação, apareceu cantando no meio da rua, vivendo como morador, sujo, machucado e com o semblante cansado. Também chegou a ser preso. Em 2012, participou do documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, e recebeu apenas 2 mil reais. A pergunta inevitável era: como um ator tão promissor acabou esquecido, viciado e morando nas ruas? A resposta está na dura realidade de quem sai da miséria para a fama, sem qualquer suporte. Rubens nunca teve uma segunda chance real. Nunca foi amparado. Nunca conseguiu se libertar da dependência. Mas em 2022, ao menos, revelou estar longe das drogas e disposto a mudar. A vontade de voltar a atuar ainda vive em mim. Agora fica no ar. Será que ele ainda pode se reinventar? Ou é tarde demais para Rubens Sabino? Conta pra mim. Você lembrava dele em Cidade de Deus? Deixe seu comentário, quero muito saber sua opinião. Selton Mello. Pouca gente sabe, mas por trás do olhar calmo e do talento brilhante de Selton Mello, existiu um tormento escondido. Um tormento movido pelo perfeccionismo, pela vaidade e pela pressão de se manter sempre no topo. No início dos anos 2000, Selton decidiu emagrecer para interpretar certos papéis no cinema. Mas o que era para ser uma simples mudança estética virou um vício devastador. Remédio para emagrecer. A tendência é sempre engordar. Comecei a tomar remédio para fazer uns filmes e depois eu ficava sempre tomando remédio. E esses remédios são perigosíssimos. Até um bom depoimento esse, assim, que isso é uma coisa que não se deve fazer. Porque pira a cabeça, entendeu? Te deixa mal. Ele continuava tomando mesmo quando já não funcionavam. E os efeitos colaterais eram pesados. Aquilo pira a cabeça, te deixa mal. Me levou à depressão. Na época das gravações de O Alto da Compadecida, 2000, Selton já estava sob efeito das substâncias. Aquele não era o meu normal. Eu estava dopado. Mesmo vivendo o auge artístico, ele sentia que estava se perdendo de si mesmo.
Anos depois, admitiu que ficou viciado por muito tempo e que o remédio virou uma muleta emocional. Agora, com outra cabeça e tal, eu perdi peso com nutrição, aprendendo a comer, coisa que eu não fazia. Então, assim, esse negócio de remédio foi uma roubada, né? Foi só em 2009 que Selton decidiu encarar o problema de frente. Buscou ajuda, mudou hábitos, aprendeu a comer direito. Hoje, eu perdi peso com nutrição, coisa que eu não fazia antes. A consequência mais grave, segundo ele, não foi perder dinheiro nem status. Foi perder a autoestima. Esses remédios me deixaram mal demais, me levaram à depressão. Eu não gostava mais de mim. Em 2024, durante participação no Altas Horas, ele contou tudo isso publicamente. E revelou que, apesar de estar limpo, ainda carrega as cicatrizes da época. Naquela época, eu estava tomando moderadores de apetite, então aquilo ali não era o meu normal. Aquilo lá eu estava dopado. Aliás, eu não recomendo, porque aquilo me fez muito mal. Hoje, Selton se mantém afastado dos vícios, mas já precisou engordar 20 quilos para seu último papel, o que mostra que o fantasma da imagem corporal ainda ronda seus passos. E você? Já imaginava que Selton Mello tinha passado por tudo isso? Comenta aí embaixo e vamos juntos debater esses bastidores que o Brasil quase nunca vê. Pedro Vasconcelos. Imagine um jovem ator de apenas 16 anos, cheio de futuro, interpretando um personagem viciado numa minissérie da Globo. E no meio do processo, decidindo experimentar as drogas de verdade, só para entender melhor o papel. E achei que deveria entender quais são as sensações que uma pessoa que usa drogas tinha. E aí eu decidi experimentar. Comecei a mergulhar de cabeça durante o período de gravação. Eu fui muito mais além do que eu deveria ter ido. Parece absurdo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Pedro Vasconcelos na minissérie O Portador, em 1991. Eu quis sentir o que meu personagem sentia e acabei indo muito mais fundo do que deveria. Durante o laboratório da produção, Pedro mergulhou em ambientes de usuários e acabou se envolvendo com entorpecentes de verdade. O que era para ser um exercício de atuação virou um caminho sem volta. Elas te põem num processo autodestrutivo. E à medida em que você está nesse processo, pode ter certeza, seu nível de amor por você está muito baixo. Durante anos, ele viveu essa espiral de recaídas, depressão e desesperança. Tinha dias de estar em casa, passar o dia inteiro chorando, rezando, desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso. Recai, volta, se sente mal demais porque recaiu. E aí levanta de novo, tenta novamente. A virada só veio em 1994, 3 anos depois do primeiro contato com as drogas. Pedro conseguiu sair do vício e, aos poucos, voltou a atuar. Mais tarde, também se firmou como diretor e, recentemente, lançou um livro contando toda a sua história, como forma de alertar e ajudar outros jovens. Escrevi para tentar evitar que outros cometam o mesmo erro que eu. Pedro não perdeu a carreira nem sua reputação, mas perdeu juventude, tempo e saúde mental. E tudo por causa de uma escolha que parecia profissional, mas que quase custou a vida. Você acha que valia a pena entrar no personagem desse jeito? Comenta aí. Essa história merece ser debatida. Fábio Assunção. Felipe Rocha, 20 anos, 3º ano no Colégio Naval, apresentamos. Ele foi um dos maiores galãs da Globo nos anos 90 e 2000. Estava em tudo. Novelas, séries, programas, capas de revista. Fábio Assunção era sinônimo de sucesso, charme e prestígio. Mas por trás dos personagens intensos que interpretava, ele travava uma batalha silenciosa. E essa guerra quase tirou tudo dele, inclusive a vida. Eu me tornei dependente químico,
foi uma coisa que é muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. É muito duro você dizer que não vai fazer mais uma coisa e você fazer. Foi assim que ele descreveu sua relação com as drogas, em uma das muitas entrevistas que concedeu ao longo dos anos. Fábio teve que abandonar novelas, como aconteceu em Negócio da China, 2008, para se internar. E essas internações não foram poucas, inclusive fora do Brasil. Entre uma recaída e outra, perdeu contratos, passou a ser lembrado mais pelos escândalos do que pelos papéis. Em uma das situações mais chocantes, foi detido por desacato à autoridade e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Visivelmente alterado, discutiu com policiais e teve falas agressivas que viralizaram nas redes. Chama o sargento! Chama o sargento! Mas Fábio nunca se escondeu do problema. Sempre falou abertamente sobre a dor de ser dependente químico e como o julgamento das pessoas é. Eu ia falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu não endosso essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. É muito mais dolorido ser julgado do que viver o que eu vivi. No programa Gente Como a Gente, apresentado por Fátima Bernardes, ele deu um dos depoimentos mais sinceros da TV. Sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, sabe? Sempre foi muito mais dolorido falar sobre isso e ser julgado do que até ter vivido o processo que eu vivi. A maneira como a sociedade olha para isso, de uma forma extremamente moralista. Falou sobre vergonha, recaídas e a dificuldade de aceitar que estava doente, enquanto o país inteiro o apontava. Hoje, ele afirma estar limpo há mais de 5 anos. Recuperou a autoestima, a confiança e voltou a atuar com frequência. Mas deixou um alerta claro. Eu não glamorizo esse sofrimento. A dor de quem vive isso é real. E aí, você acredita que Fábio deu a volta por cima de verdade? Ou esse passado ainda o persegue? Me conta aí nos comentários. Rafael Cardoso. Ele era galã das 9, protagonista de novelas, capa de revistas e dono de um dos sorrisos mais cobiçados da televisão brasileira. Mas, por trás da aparência de homem perfeito, Rafael Cardoso escondia um abismo. Um buraco escuro feito de escândalos, brigas, vícios e desespero. Tudo veio à tona em março de 2025, numa entrevista ao jornalista Roberto Cabrini. Ali, sem rodeios, Rafael expôs sua verdade nua e crua e chocou o Brasil. Ele confessou que está falido. Disse com todas as letras: eu gastei todo o meu dinheiro com droga, álcool, sexo e erro atrás de erro. O galã de novelas virou manchete policial, perdeu contratos, se afastou dos filhos e virou alvo de processos na justiça. Rafael revelou que começou a usar drogas ainda na adolescência, logo após deixar o futebol. Aos 15 anos, já bebia. Aos 17, já cheirava a cocaína que encontrava escondida dentro de casa. E com o passar dos anos, o vício só cresceu, junto com os problemas. Você tinha compulsividade por sexo? Sim, sim. Chegou a dias de eu transar com 5 mulheres diferentes. Você se tratou disso? Tenho me tratado bastante, inclusive. Ele também admitiu episódios de agressividade, como o caso em que espancou um gerente de restaurante no Rio de Janeiro após uma discussão. Tropeça, cai e é chutado várias vezes. Você pode descrever o que aconteceu exatamente? Eu estava já bêbado, né, no restaurante e tinha usado droga também. E eu ouvi ele falar algumas coisas e tal, ou achei que eu vi. E eu fui tirar satisfação com ele. E ele falou um pouco alto, disse que ia me processar
E aí eu falei, tu vai processar? E aí perdi a cabeça, acredito eu, né? Isso aí eu nem me lembrava direito. Quem me falou foi o meu sobrinho. Um dos garçons era meu amigo e disse que aí eu fui pra cima dele, chutei ele, enfim, empurrei, corri atrás dele, enfim. Rafael também enfrentou um divórcio turbulento com a atriz Mariana Bride, com acusações de agressão, medida protetiva e proibição de ver os próprios filhos. Sem família, sem estabilidade, sem rumo. Durante a entrevista, ele disse: "Eu estou quebrado. Quebrei minha vida, minha carreira e minha paz." Ainda assim, Rafael garante que está em tratamento e que está limpo. Quer reconstruir sua família? Quer ter uma vida simples, longe da bagunça que virou seu passado recente? Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir se reerguer ou já foi tarde demais? Me conta aí nos comentários. Você acredita na recuperação dele? E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Você já imaginava que tantos atores da Globo haviam enfrentado esse tipo de batalha? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo o que vocês escrevem. E se esse vídeo te impactou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e aproveita que tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Ele foi feito especialmente para você. Te vejo lá!